Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 79 – Para tirar férias remuneradas. Parte 1. Após terminar de ler o conteúdo do fichário robusto à sua frente, Ains folheou todas as páginas até chegar de volta à primeira, para enfim, dar o seu carimbo pessoal. Após um momento de hesitação, ele pressionou firmemente na área marcada para a aprovação. Com isso, a matéria impressa nesse fichário, do ponto de vista de Ains, continha algum tipo de solução de altíssimo nível para uma questão política. Foi aprovada e Albedo poderia iniciar o processo de seleção do pessoal adequado para despachar. Ele entregou o fichário para Lumiere, que estava em silêncio. Isso concluiu seus afazeres do dia. Ains mudou sua linha de visão para o relógio. Os ponteiros marcavam 10h30. Ele começara a trabalhar às 10. Em outras palavras, apenas 30 minutos se passaram. Este tinha sido o status quo ultimamente. Embora Ains terminasse seus deveres antes do meio-dia, hoje foi muito rápido. Um ex-escravo assalariado como Satoru nunca experimentou começar sua jornada de trabalho tão tarde, mas isso não era via de regra. Não era raro os empregados de megacorporações começarem a trabalhar tarde e, segundo Hubert, a existência de tal sistema de turnos era uma espécie de privilégio em si. Portanto, a jornada trabalhista dos habitantes deste mundo, por exemplo, aldeões como em Rinafirea, que começava e terminava com o nascer e o pôr do sol, era a norma vigente. Embora os habitantes das cidades desse mundo operassem de maneira semelhante, eles tendiam a começar e terminar suas jornadas de trabalho mais tarde do que os aldeões. O principal fator responsável por essa diferença no estilo de vida se dava ao acesso à iluminação mágica. Em sua grande maioria, aqueles que tinham acesso a fontes mágicas de luz eram nobres. Sendo assim, quanto mais tarde iniciassem sua rotina de trabalho, mais tarde tendiam a prolongar sua carga horária a noite adentro. Com isso, poderia afirmar-se que todos em Nazarick começavam sua jornada trabalhista às 10. De forma alguma. Nazarick havia se tornado a empresa abusiva entre as empresas abusivas. Em primeiro lugar, as empregadas regulares eram divididas em turnos diurno e noturno e suas horas de trabalho eram longas. Os subordinados de Coquiltos, que montavam guarda no 9º andar, operavam de maneira semelhante. Era difícil dizer quando eram os intervalos, já que raramente tiravam tempo para descansar, lanchar e nem sequer uma pausa para fumar. Mas mesmo assim, cerca de 90% dos operários com esse tipo de rotina não fizeram nenhuma reclamação a respeito de sua condição trabalhista. Como alguém que queria criar um ambiente de trabalho mais agradável, Ains levou em consideração as opiniões das empregadas regulares. Todavia, tudo que conseguira pensar depois de ouvir suas respostas foi: qual o problema delas, hein? Não? Talvez fosse melhor dizer que a lealdade das mesmas era realmente inabalável. Ains tremeu na base quando disseram seriamente que era completamente normal trabalhar sem descanso quando em posse de itens para anular a fadiga. E quanto aos outros 10% restantes, ao protesto que faziam era referente a estarem insatisfeitos com suas jornadas trabalhistas, pois queriam trabalhar ainda mais. Essas conversas aconteceram não muito tempo atrás. Talvez fosse apenas egoísmo, mas Ains sempre quis fornecer a seus funcionários benefícios generosos. Para esse fim, Ains começou concentrando sua atenção nas empregadas regulares. A principal razão foi porque seus níveis eram extremamente baixos. Sua aparência feminina atraente também foi um fator importante. Embora Ains não pretendesse ter algum tipo de favoritismo, ele não pôde deixar de fazer comparações entre elas e os subordinados de Coquiltos. Se fosse uma ordem direta de Ains, não havia dúvida de que todos em Nazarick obedeceriam sem hesitar. Contudo, dado que sua ordem poderia abalar o moral, ele teve que ser prudente ao dar suas instruções. Então ele deu a seguinte desculpa: no futuro, é possível que as empregadas regulares tenham que supervisionar empregadas humanas.
Quando esse dia chegasse, as empregadas regulares teriam que explicar sua situação trabalhista para elas. Seria bom melhorar as condições de trabalho agora para evitar o excesso de trabalho às futuras empregadas humanas. Por meio desse método, mesmo que ainda gerasse protesto, ele poderia efetivamente reduzir suas horas de trabalho e fornecer-lhes dias de férias adicionais. Anteriormente, elas tiravam um dia de folga a cada 41 dias. Atualmente, esse número havia dobrado. Ain sentia que nada havia mudado de fato, mas certamente havia resistência se tentasse algo mais radical. Ou melhor, isso foi o que Ain entendeu, então preferiu dar um passo para trás. Consequentemente, ele não incorporou o sistema completo, licenças pagas, férias, feriados, etc. O que motivava Ain a implementar esse sistema de férias, independentemente das objeções dos NPCs, talvez fosse algo mais relativo aos vestígios do que Satoru sonhava quando ainda era um assalariado. Então, Ain acabou tropeçando em outra ideia. Se quisesse mudar a mentalidade de todos em relação ao trabalho em Nazarick, então Ain, que estava no topo da pirâmide de comando, não poderia trabalhar sem parar. Ele queria implantar o pensamento de que se nem mesmo meu superior trabalha tanto, creio que não haverá problema se eu fizer o mesmo. Seu plano consistia em convencê-las a partir desse princípio. Uma das razões era escusado dizer. Se um picareta sem talento como ele assumisse a liderança por completo, Nazarick mergulharia em um caos absoluto. Todavia, o tiro saiu pela culatra. Pois os habitantes de Nazarick pensaram ser mais que justo que Ain não trabalhasse tanto. O resultado foi o visto acima, cujo único dever de Ain consistia em carimbar documentos. Mas mesmo esse tipo de trabalho se tornava cada vez mais raro. Ele deveria ter visto isso com bons olhos, pois, quanto menos assumisse as responsabilidades, menos chances Nazarick tinha de ir para uma vala sem fundo. Ainda assim, Ain se sentia mal por sobrecarregar os outros. Ele olhou de canto de olho para as duas empregadas, seus olhos brilhavam como chamas. Eram as designadas para o turno de hoje? Se seus olhos se encontrassem, ele logo seria indagado com: há algo em que eu possa ajudá-lo? Para evitar tal encontro, ele só podia olhá-las assim. Não precisam ficar sérias assim. Só queria que relaxassem um pouco. Vocês deixam a atmosfera tão tensa que tá me dando dor de estômago. Quanto tempo faz desde que vi vocês sorrirem? Ain não pôde deixar de se perguntar. Ele suspirou mentalmente uma última vez antes de se virar para a empregada ao lado e perguntar. Lumiere. Sim, Ain-sama. Só para confirmar, acabaram minhas tarefas por hoje. Sim, Ain-sama. Foram apenas essas. Ele perguntou à empregada de plantão que servia como secretária enquanto Albedo estava fora. Parecia que ninguém havia buscado uma audiência ou agendado negociações hoje. Mesmo assim, ainda havia a chance de que surgisse algo em cima da hora, então ele não podia baixar a guarda. Isso porque toda vez que Entoma transmitia um relatório emergencial através de magias como Message, sempre era algo sério o bastante para dar-lhe cólicas estomacais ao seu inexistente sistema digestivo. Então é o caso. Ain olhou para a outra mesa na sala. Albedo insistiu que a mesa fosse colocada lá, mas ela não estava presente. Normalmente, Albedo estaria trabalhando lado a lado com Ain, porém ela estava bastante ocupada já que fazia apenas alguns dias desde que a capital do reino caíra. Ultimamente ela sempre era vista andando às pressas por Nazarick e também não era raro vê-la indo resolver as coisas pessoalmente. Ao questionar a empregada se Albedo estava bem, ele descobriu que ela estava bastante aborrecida. Talvez se deva estar trabalhando em demasia, ou porque não podia vê-lo com tanta frequência. Se for por ela não ter me visto ultimamente, não vejo problema algum em fazer uma visitinha com mais frequência. Se apenas isso bastasse para melhorar seu humor, ele não via motivos para recusar. Se Ain ficasse calado, ninguém mais falaria. Assim, a sala ficou completamente silenciosa.
Verdade seja dita, Ainz preferia um ambiente de trabalho leve e descontraído, onde todos fossem livres para se expressarem. Infelizmente, dado a tudo que aprendera ao longo dos últimos anos, ele sabia que isso seria impossível. Isso é bem solitário. Tenho medo de passar o resto da minha vida sendo endeusado assim. Bem, quanto a isso ainda não posso fazer nada, mas pelo menos mudar um pouco de ares eu posso. Ainz costumava gastar seu tempo livre de muitas formas diferentes. Prática de equitação. Fingir ler e entender artigos acadêmicos, informações de negócios e literatura política. Nada disso grudava em sua mente, e o motivo era muito simples. Ele não se empolgava ao ponto de prestar atenção, apenas os folheava. Definitivamente não era porque sua cabeça era oca. Ele também gostava de conduzir todos os tipos de experimentos com magia. Recentemente, além de seu treinamento de combate com coquiltos, ele também estava realizando sessões de treinamento especial com o Pandora's Actor. Vejamos. Ainz agiu como se estivesse murmurando para si, mas na verdade anunciou intencionalmente para os ouvintes da sala. Tudo já estava pré-arranjado. Agora só restava colocar em prática seu plano para ajudar Aura e Mari a fazerem alguns amiguinhos. Tudo que havia feito fora em preparação para a execução bem-sucedida desse plano. Quanto aos amigos que deveriam ter, sua primeira prioridade era achar elfos negros. Os próximos na fila seriam raças relacionadas, como elfos puros. Embora ele tivesse uma boa compreensão do que esse mundo tinha a oferecer, ter lizardmen ou goblins como os primeiros amigos dos gêmeos era algo que Ainz achava difícil de engolir. Idealmente, eles deveriam começar com raças mais semelhantes. Ainz olhou para Lumiere. Vou para o 6º andar, você irá me acompanhar. Como desejar. Mesmo ela o seguindo sem que precisasse dizer uma só palavra, ele ainda achava que era apropriado informar. Ainz, junto com Lumiere, se teletransportou para o 6º andar com o poder de seu anel. Ele poderia simplesmente ter ordenado que Lumiere trouxesse diante de sua presença quem ele desejava ver. Na verdade, isso teria sido o mais apropriado para o Supremo Governante de Nazarick, mas ele optou por abrir mão de tais procedimentos para garantir que essa tarefa fosse concluída perfeitamente. Como tal, seria melhor ir pessoalmente. Então, no lugar da imagem de alguém grosseiro, visitar pessoalmente traria uma imagem mais respeitosa e amigável. Ter o senhorio do lugar em pessoa poderia aplicar uma singela pressão, permitindo que as coisas fossem mais suaves do que o normal. Quem desejava ver eram as 3 elfas que haviam sido trazidas para cá pelos trabalhadores há tempos. Deveríamos ter extraído algumas informações delas quando foram postas no 6º andar, mas não fizemos naquela época. Embora tenham se passado anos desde então, as únicas informações coletadas daquelas 3 resumiam-se a trivialidades. Elas não foram questionadas sobre o país élfico ou a respeito delas mesmas. Isso porque Ainz queria que pensassem nele como alguém totalmente contra a escravidão, como um deade muito complacente. Se ele as questionasse sem parar sobre a localização de sua terra natal para obter informações sobre os elfos, elas poderiam ter a impressão de que foram poupadas por ele ter segundas intenções. Mas não seria o mesmo se as indagasse agora? Na verdade, não. O estado atual de Nazarick em comparação a seus primórdios era tão dispar quanto a noite e o dia. A grande tumba de Nazarick já havia aceitado seres de várias origens. Se o reino feiticeiro de Ainz ou Gon desejasse estabelecer contato diplomático com o país élfico, querer saber o máximo possível de antemão não seria estranho. Agora eu tenho uma boa desculpa para perguntar tudo. Não parece que foram intimidadas pelos gêmeos. O melhor cenário é se elas falarem abertamente o que pensam, mas não posso dar um passo maior que a perna. Se eu tivesse imaginado isso naquela época, seria tão mais fácil dar ordens agora. À medida que esse pensamento ganhava forma, ele sentiu que não seria correto ter ordenado que Aura e Mari fingissem bondade para com as elfas. Claro, ele não teria que pensar tanto se delegasse esse assunto a Demiurge ou Albedo.
ele havia entendido por alto como as empregadas regulares e os subordinados de Coquiltos pensavam. Embora muitas vezes se diga que não se deve julgar um livro pela capa, talvez Ainz não conseguisse entender seus modos de pensar por ele mesmo ser uma pessoa comum. Ainz e Lumière caminharam por um túnel escuro. Mais à frente, em sua saída, havia uma gigantesca ponte levadiça de treliça por onde raios de luz solar eram vistos. Mais à frente situava-se a arena circular do 6º andar. Embora o anel pudesse tê-los teletransportado direto para a residência dos gêmeos, ele optou por não o fazer agindo como um conjunto de portas automáticas. A treliça rapidamente se ergueu. Ainz se lembrou de seu primeiro dia nesse mundo, quando percorreu o mesmo caminho para visitar os gêmeos. Seus olhos se encontraram com a diminuta silhueta ao longe. "Bem-vindo, Ainz-sama." A voz jovial da garota cumprimentou energicamente. Vim resolver uns assuntos aqui. Aura, conto com você para me ajudar." A expansão do reino feiticeiro levou os guardiões a serem designados a diversas tarefas extras. Mesmo que a maior parte da atividade tenha ocorrido fora de Nazarick, eles sempre se certificaram de manter pelo menos de 2 a 3 guardiões de andar, alguma combinação entre Albedo, Demiurge, Mari, Aura, Coquiltos e Chautier, dentro de Nazarick, custe o que custasse. Na maioria das vezes, isso significava que o trio Coquiltos, Chautier e Albedo seguravam as pontas. No entanto, às vezes Coquiltos tinha que atender os Lizardmen. Chautier, por sua vez, tinha que cuidar dos dragões. Nessas ocasiões, os outros tomavam seus lugares. Isso não foi por ordem de Ainz. De fato, Ainz havia pensado em nomear Coquiltos como chefe de defesa e Chautier como vice-chefe, mas o tamanho das tarefas deles eram muito diferentes em comparação com antes. Naquela época, ele acreditava que apenas uma pessoa bastava para supervisionar Nazarick enquanto todos os outros trabalhassem fora. Mas depois ficou deveras envergonhado por sugerir esse plano, que jogava toda a responsabilidade nas costas de uma única pessoa. Como seu superior, ele estava com medo de atrapalhar os planos originais dos Guardiões de Andar. Ainz ainda queria respeitar sua iniciativa. De todo modo, Albedo e Demiurge possuíam intelectos muito maiores. Contanto que aqueles dois estivessem de acordo, Ainz teria até vergonha de pensar o contrário. Comparado a um plebeu como ele, as ideias dos guardiões sem dúvidas eram melhores. Pode deixar comigo, Ainz-sama. Em que posso te ajudar hoje? Diante do sorriso de Aura, Ainz adotou uma pose régia quando a respondeu. Para ser honesto, ele não pretendia agir como o Todo-Poderoso a princípio, mas segundo a personalidade austera que ele havia construído, a maioria dos problemas em sua vida poderiam ser resolvidos com um simples Contudo, rodeado pelas incertezas relativas a conseguir ou não realizar sua próxima tarefa, ele subconscientemente elevou o tom. Pareceu ter surtido efeito, já que Aura imediatamente assumiu uma expressão mais séria. Ele teve certeza de que ela entendera algo errado. Ele acidentalmente pensou em voz alta. Se lhe perguntassem o que estava errado, ele não seria capaz de manter a encenação. Assim, Ainz escolheu acreditar em sua capacidade de improvisar. Primeiramente, estou aqui para visitar aquelas elfas. Só para confirmar, senhor. Quer ver as elfas que a gente mantém em cativeiro? Desculpe, eu não deveria ter agido desse jeito estranho para mascarar meus erros. Que isso? Não me olhe desse jeito tão sério, por favor, apenas sorria como sempre faz. Correto. Eu gostaria de saber o que elas andam fazendo. Tenho algo em mente e preciso que elas sanem algumas de minhas dúvidas. Entendido, senhor. Vou buscar elas imediatamente. Ainz sabia que isso aconteceria, ou melhor, ele sabia que todos os habitantes de Nazarick teriam reagido da mesma maneira. Foi por isso que ele preparou uma resposta que na realidade era apenas uma desculpa esfarrapada. Não há necessidade, pois tenho 2 objetivos a cumprir aqui. Então são 2. Ter considerado tanto apenas para ter uma conversa com cativos.
Era fácil dizer quais eram seus pensamentos apenas vendo o brilho em seu olhar, como esperado de Ain-sama. Não, é apenas o jeito que achei para contornar como você e o Mari reagem quando eu peço algo. Obviamente ele não poderia dizer em voz alta, então escolheu apenas desviar o olhar. O primeiro objetivo consiste em usar minha presença física para aplicar pressão mental nelas. O segundo, não está diretamente relacionado às elfas. Já que agora reinamos sobre toda a grande floresta de Tobi, trouxemos todos os tipos de criaturas para o sexto andar. Sendo assim, eu gostaria de ver por mim mesmo o que mudou por aqui. Aura, se possível, quero que me leve para onde as maiores mudanças ocorreram. Algum problema? Para resumir, Ainz tentou o seu melhor para evitar interferir nos andares, já que eram gerenciados diretamente pelos guardiões. Como resultado, ele não tinha visto pessoalmente o que tinha mudado. Esse era seu modo de dizer que confiava neles. Se o trabalho de um subordinado fosse feito corretamente, a interferência de seus superiores seria apenas um aborrecimento sem sentido. Como essa era uma oportunidade rara, Ainz queria passar para ver por si mesmo. O que ele não tinha certeza era como Aura interpretaria o que ele acabara de dizer. O jeito de Aura mudou de repente. Ele podia sentir um nível inimaginável de estresse emanando dela. Eu entendo. Senhor, o primeiro foi sobre isso. Aura respondeu com uma expressão séria, Ain-sama, não há necessidade de perguntar se tem algum problema. Ain-sama, o senhor é o supremo governante de Nazarick, não importa o que seja, o que o senhor ordenar é a lei, nada que o senhor faça jamais será um problema. Me sinto lisonjeado por dizer isso. E disse que tá lisonjeado. Eu acredito que onde ocorreram mais mudanças foram nas Campinas, então é para lá que vamos. Campinas. Ainz procurou em suas memórias, onde levaram os monstros do tipo planta, não é? Correto, senhor. Há também uma área segregada para monstros do tipo planta não inteligentes e uma área para monstros inteligentes do tipo planta. Alguns dos quais se estabeleceram na vila que construímos há algum tempo e estão vivendo como humanos. Gostaria de visitar lá também. A referida vila foi construída para que os humanos pudessem viver dentro de Nazarick também. Caso encontrassem um jogador, talvez fosse necessário demonstrar que Nazarick e os nativos desse mundo poderiam prosperar juntos. Foi por isso que a vila fora construída. Algumas casinhas e uma fazenda eram vistas. Dada a escala, talvez não fosse um nome muito adequado, mas tinha sido o termo adotado. Ainda se lembra? A dríade chamada Pinizon. Creio que sim. Isso foi uma mentira. Ele não conseguia se lembrar do rosto dela, apenas uma vaga lembrança. Comparado com Pinizon, a luta contra a enorme árvore maligna foi muito mais memorável. Pinizon era apenas uma gota de água naquele oceano de lembranças. Verdade seja dita, Ainz era terrível em lembrar os rostos e nomes de terceiros. Ele era do tipo que anotava secretamente suas primeiras impressões de uma pessoa em seu cartão de visita, isso se lhe desse em um. Ela agora é como uma chefa da vila. Ao questioná-la, Ainz descobriu que muitos dos monstros do tipo planta eram caprichosos, então o título de chefa de Pinizon era praticamente autonomiado. No entanto, ela foi a primeira a chegar a Nazarick e também a que ajudou a formar conexões entre os outros monstros do tipo planta. Para os forasteiros, ela tinha alguma posição e era alguém que admiravam. Havia monstros do tipo planta que eram mais fortes que Pinizon, então poderia acontecer alguma disputa pelo título. Como ela tinha o apoio de Aura e Mari, no entanto, não houve grandes problemas até agora. Os recém-chegados do tipo planta geralmente recebiam as boas-vindas de Aura e Mari. O conteúdo dessa recepção implicava em uma demonstração das proezas de combate dos gêmeos e de suas invocações até que os monstros forasteiros se submetessem. A diferença de poder pairaria sobre suas cabeças toda vez que uma ordem fosse dada pelos gêmeos e, como tal, eles se esforçariam para cumpri-la perfeitamente. Além disso, ao testemunhar os Woodland Dragons invocações de itens de caixa sob serviço de Mari, os monstros se perguntaram se Mari era ou não um deus.
Essa crença estava bem consolidada. Especialmente depois de ver que Mari poderia conjurar uma tempestade e aumentar o valor nutricional da Terra para níveis sem iguais. Mas, duvido que todos os monstros o vejam como um deus. Existem alguns que reconhecem esses eventos como resultados de magia druídica, mas o reverenciam mesmo assim. Como devo dizer? Aura soltou um e emergiu em pensamentos. Ainz podia entender por alto. Isso era praticamente o mesmo que jogadores reverenciando aqueles com equipamentos superiores como deuses, ídolos ou algo assim. Entendi o conceito. Enquanto tudo estiver sob seu controle, não haverá problema. Use qualquer método ou abordagem que lhe convir. Enfim. Ainz lamentou sua péssima escolha de palavras. Dado o excelente trabalho que aqueles dois haviam feito na administração do andar, não havia necessidade de acrescentar seu falatório sem sentido. A melhor resposta teria sido apenas dizer: fizeram muito bem. Ainz deu uma olhadela no rosto de Aura. Não parecia que seus dizeres estivessem afetando-a, mas era difícil dizer seus pensamentos. Não posso dizer coisas que desmoralizem meus subordinados. Até li isso naqueles livros sobre gestão de negócios, não? Ainz fez uma anotação mental para prestar atenção ao que fosse dizer. Além disso, ele teria que prestar atenção ao tom de sua fala também. Embora seja bom dar uma olhada na vila, vamos nos ater à Campina por hora. Afinal, foi sua sugestão. Desculpa pelos inconvenientes, Aura. Aura imediatamente começou a acenar com os braços em pânico. Por favor, não fale uma coisa dessas. Como eu disse, o Senhor é o supremo governante de Nazarick. Sinta-se à vontade para ir aonde quiser. Eu que fiz uma sugestão tola e sinto muito por isso. Não. Por que está se desculpando? Ou melhor, por que você anda agindo desse jeito hoje? Será que foi porque pisei na bola quando cheguei? Será que ela pensou que eu tinha outros planos? Enquanto Ainz ponderava, Aura continuou a divagar. Dentro de Nazarick, neste mundo inteiro não há onde a Insama não tenha permissão para ir. Bem, há muitos lugares onde eu não posso ir, pensou Ainz. Especialmente lugares de entrada exclusiva para mulheres. Mesmo para esses lugares, Aura ainda poderia dizer: sinta-se à vontade para entrar, não tem problema. Como seria uma situação extremamente vergonhosa de se ouvir, Ainz preferiu ficar quieto. Ele deu uma olhada em Lumiere, cuja expressão facial dizia ela tem razão enquanto acenava a cabeça em resposta. Estava ficando chato sempre ter que inventar desculpas diferentes. Mas ele tinha que se certificar de não expor seus verdadeiros sentimentos. Então disse gentilmente a Aura: então devo pedir-lhe para mostrar o caminho. Agora mesmo. Deixe comigo. Disse Aura enquanto batia pesadamente em seu peito. Por fim completou com: então, quanto ao transporte. Deseja alguma montaria? Sim, se importaria de arrumar alguma. De modo algum, só um momento. Aura olhou para trás e ergueu uma sobrancelha, parecendo pensativa. Alguns segundos se passaram. Sei que existem muitos, mas chamei Fene Quadracilha aqui, pois senti que seriam os mais adequados. Isso é aceitável. Não precisa da minha aprovação para tudo. Se você acredita que é aceitável, então não vou discordar. Beleza, muito obrigada, senhor. Poderia aguardar mais um momento enquanto preparo eles. Conto com você. Ainz concluiu a conversa e começou a olhar ao redor da arena. Caminhar pelo quinto e sexto andar da grande tumba de Nazarick provocava um tipo diferente de alegria em comparação com o nono e o 10º. Embora extremamente raro, era possível ver a aurora boreal em algumas épocas do ano, em determinadas horas, naquela partezinha do mundo feita inteiramente dentro do quinto andar. Comparado a isso, a satisfação era muito mais atingível apenas por passear pelo sexto andar. Ainz sorriu. Seu estômago inexistente estava um pouco melhor. Pedindo licença, Aura se afastou de seu mestre e Lumiere enquanto levava a mão ao seu colar.
Os gêmeos usavam colares Legacy Class que lhe permitiam a comunicação bidirecional. Como itens, não eram particularmente fortes, mas os gêmeos ainda os usavam de maneira bastante apropriada. Após serem equipados, seu efeito demorava 2 dias para ativar. Normalmente, itens com tais condições eram poderosos, mas esses eram uma exceção. Além disso, quem estivesse falando deveria segurar o colar, o que não era o ideal durante lutas difíceis. Com tantas limitações, sua maior vantagem era a capacidade de comunicação ilimitada. Agora, se itens como esses eram úteis ao ponto de ocuparem um slot de equipamento era um debate para o qual ainda não havia resposta. Mari, o Ain-sama veio visitar a gente. Um momento depois, a voz de Mari reverberou em sua mente. A Ain-sama veio aqui pessoalmente. Aconteceu alguma coisa não tá na cara. É uma inspeção surpresa, uma inspeção. E acho que o Ain-sama veio ver se a gente e os guardiões de área estão gerenciando as coisas do jeito certo. Embora hoje esteja inspecionando apenas as campinas, a gente precisa ter certeza de que os guardiões de área estão atentos. Então acha que ele começou a inspeção do nosso andar porque muitos estrangeiros vieram para cá? Ou ele está fazendo em um por um A? Quem sabe? De repente, uma luz acendeu dentro da cabeça de Aura. Claro, poderia ser nada mais do que um erro, mas ela pensou que Mari provavelmente tinha razão. A Ain-sama me disse que veio aqui com 2 objetivos, mas a gente sabe como o Ain-sama é, ele sempre tem mais coisas em mente. Sei lá, talvez botar pressão na gente tenha sido um objetivo oculto. Que? Mesmo que o nosso trabalho fora de Nazarick esteja aumentando aos poucos, ainda é importante garantir que os deveres mais importantes e básicos sejam atendidos adequadamente, não é? Embora ainda estivesse confusa, ela tinha algumas pistas. No passado, Chautier e Coquiltos costumavam observar o trabalho de Albedo e Demiurge com inveja. Mas agora, todos eram enviados para trabalharem fora de Nazarick em uma frequência cada vez maior. Eles demonstraram com primazia sua lealdade durante a destruição do reino por meio de seu poderio militar. Com isso, seu mestre deve ter notado o clima festivo entre eles. Independentemente dos deveres, Aura e Mari eram guardiões de andar de Nazarick. Defesa, gestão e governança eram responsabilidades que sempre vinham com o andar que lhes era atribuído. Então, estaria seu mestre questionando-lhe se haviam esquecido seus deveres originais em detrimento dos novos. Se seu mestre expressasse preocupação com a ética de trabalho que aplicavam, eles seriam uma vergonha para os guardiões de andar. Se os outros guardiões de andar, especialmente a supervisora guardiã, Albedo, ouvissem a respeito, eles certamente seriam repreendidos. Então talvez fosse seu mestre dando-lhes uma colher de chá nesse quesito. Talvez a Ain-sama queira que digamos aos outros guardiões o que anda acontecendo, para que todos possamos estar mais alertas. Faz todo sentido. Então isso poderia ser um quarto objetivo. Mas sinto que há algo mais Aura não sabia, muito menos Mari. O pensamento de que Demiurge e Albedo poderiam saber algo os fez ficar cabisbaixos. Enfim, precisamos dar um jeito nisso. Em que seria? Foi mal, esqueci de te contar. Eu disse que são 2 objetivos, lembra? A inspeção foi o primeiro. O segundo é visitar aquelas elfas que estão morando nos quartos vagos. Ah, aquelas lá. Toda hora ficam falando realeza isso, realeza aquilo. Elas são tão incômodas, espero que o Ain-sama leve-as embora. A voz de Mari mostrava antipatia sincera por elas. Mari, cujo passatempo consistia em ficar embaixo de seu futon o dia todo, parecia ser considerado por aquelas 3 como alguém incapaz de cuidar de si mesmo, e então elas acabaram zelando muito mais por ele do que por Aura. Isso incluía pendurar o futon para secar, ajudá-lo a se vestir, às vezes, até tentar dar banho nele. Isso era um incômodo para Mari, mas como ele havia sido encarregado de seu bem-estar por ordens de seu mestre, ele não podia simplesmente recusar suas demonstrações de cuidado. Ah, Fene e Quadracile estão chegando.
Não sei quanto tempo vai demorar até a gente chegar, mas esteja pronto, Mari. Conte comigo. Aura desligou o elo mental e voltou para seu mestre. A campina no 6º andar de Nazarick era o lar de flores desabrochando de todas as cores. Se algum invasor sobrevivente do inferno acima chegasse a ver isso, certamente começaria a suspeitar da localização de mímicos de flores e outras armadilhas mortais. Todavia, nada do tipo estava presente. Tinha toda a cara de ter várias armadilhas, mas a verdade era que não havia contramedidas contra invasores instaladas no local. Em Yggdrasil havia monstros do tipo planta e inseto capazes de imitar flores, mas nenhum foi implantado aqui. Nenhum guardião de área foi designado para o local também. Em suma, era apenas uma bela campina sob o controle direto de Aura e Mari. De fato, originalmente havia um plano para encher o local com armadilhas. Os invasores que chegassem ao 6º andar provavelmente não aceitariam o fato de uma bela campina como essa estar imaculada. Assim, agiriam com cautela, permaneceriam à distância e usariam ataques imbuídos com efeitos ígneos para queimar todo o lugar. Portanto, na ocasião discutiram a possibilidade de plantar flores capazes de responder ao fogo, flores essas que espalhariam veneno mortal ou paralisante. Mas esse plano foi repensado devido à forte oposição das 3 mulheres da guilda. O resultado foi uma campina simples e despretensiosa. Era assim que Ain se lembrava da campina, mas parecia diferente agora. Um total de 12 botões de flores grandes o suficiente para engolir uma pessoa inteira surgiram abruptamente. Pareciam bastante estranhos, ou melhor, pareciam um mau presságio. Ain tentou lembrar o que eram. Esse mundo era lar de muitas criaturas desconhecidas. Mas Ain tinha certeza que um monstro semelhante existia em Yggdrasil. E, rápido como uma estrela cadente, o nome surgiu em sua mente. Isto é um Auraune, correto? Isso mesmo. Nenhum foi implantado em Nazarick ou convocado depois de chegarem a esse mundo, então deveria se tratar de uma espécie forasteira trazida da grande floresta de Tobe. Algo semelhante a uma pá projetava-se do chão no centro da campina. Era o item Divine Class, Erti Recover. Por ser uma arma dessa classe, tinha capacidade defensiva absurdamente alta, mas quase zero de poder ofensivo. Isso porque a maioria dos dados foi usado para habilidades secundárias. Na campina também havia bestas mágicas que pareciam coelhos angorá, os Spirniedlis. A maneira como estavam sentados alinhados na campina enquanto mastigavam cenouras gigantes adicionava um toque idílico ao lugar, quase um conto de fadas. Ainda assim, eles provavelmente não estavam posicionados lá por uma questão de estética. Ain provavelmente nunca descobriria sem perguntar a Aura, mas certamente era para fins de monitoramento. Apesar de sua aparência, seu nível estava por volta de 60. Os Auraunes seriam facilmente aniquilados, caso surgisse a necessidade. Só para constar, a cenoura que aquele filhote tá mastigando foi colhida nas fazendas. A Pinison e outros monstros do tipo planta estão usando os poderes que tem para fornecer nutrientes à vontade, aí as cenouras comuns foram transformadas nessas cenouras grandonas. Não foi crescimento, mas sim transformação. É seguro para o consumo. Se bem que, devido ao nível deles, traços de veneno não teriam nenhum efeito nos Spirniedlis. Não tem veneno. O Red Chef analisou e passou nos requisitos mínimos para ser ingrediente culinário. Infelizmente, não dão buffs como os mantimentos que já temos em Nazarick, a única diferença é que são grandonas e mais doces. É praticamente um super alimento. Então, os fazendeiros do reino feiticeiro poderiam cultivá-la. Quem dera. Mesmo com a ajuda de monstros do tipo planta, ainda é difícil cultivar muitas. Uma única cenoura daquela drena muitos nutrientes da terra, e olha que a gente tá usando o poder do Erti Recover. Não que a terra viraria um deserto, sabe, mas sem usar magia de recuperação, seria necessário deixar o solo descansando por um ano todinho. Enquanto olhavam, o maior botão de flor se abriu gradualmente. Esta aqui é a Auraune Lorde,
líder de todos os 14 Auraunis que temos. Aura deu uma rápida introdução para o botão que se abrira. 14. Depois de uma ligeira recontagem, Ainz perguntou: não são 12? Sim, os outros 2 estão escondidos na campina, porque são filhotinhos. Devo fazer eles aparecerem? Não, não precisa. Monstros nascidos dentro de Nazarick contariam como monstros de Nazarick? Que tipo de desempenho poder-se-ia esperar deles? Perguntas surgiram uma após a outra. Antes que pudesse indagar Aura, a flor desabrochou completamente. Como esperado, um monstro de aparência feminina estava dentro. Parecia muito com o que ele viu em Yggdrasil. Mesmo com a alcunha de Lorde, não havia nada de extraordinário além de seu tamanho. Seus cabelos e olhos eram da mesma cor de suas pétalas. Todo o corpo estava tão verde quanto seu caule. Estava nua, mas sua pele parecia composta de pequenos brotos. Parecia bem estranho. Seus olhos eram oblíquos e finos como uma linha. Sua expressão parecia bastante hostil, beirando a raiva. De repente, Ainz sentiu nostalgia, ao lembrar de uma garota do reino sacro com um olhar semelhante. Ainz era ruim em lembrar feições, mas aquele par de olhos o marcou profundamente. O rosto do monstro se contorceu de maneira maldosa. Bom dia, Aura-sama. Mais uma vez a senhora trouxe diante de nós um lindo raio de sol. Em nome das raças verdes, ofereço-lhe nossa gratidão. A voz soou cristalina, livre de hostilidade. Era correto dizer que havia muita reverência em seu tom. Parecia que o sorriso de antes era de pura compaixão, mesmo que parecesse estar tramando algo. Os indivíduos ao lado da Aura Nelord tinham muitas farfalhas em suas pétalas, mas nenhum florescia. Parecia que não tinham intenção de desabrochar. No entanto, notava-se olhadelas para Ainz, pois seus olhos não estavam completamente obscurecidos. Como não conseguia entender o que suas ações significavam, era inapropriado chamar isso de desrespeito. Talvez essa fosse a melhor maneira de mostrar respeito na cultura Aurauni. E os olhos da Aura Nelord se voltaram para Ainz. Este é o governante da grande tumba de Nazarick. Além dessa floresta, toda essa área também está sob seu domínio. O fundador do reino feiticeiro que acolhe todas as espécies. O rei dos reis, o monarca absoluto, sua majestade Ainz Ogum. Aura o apresentou com orgulho. Ainz sentiu que o rosto da Aura Nelord se tornou mais hediondo. As pétalas dos outros Auraunis tremeram enquanto escondiam seus rostos. Eles estavam alarmados ou com medo. Ou talvez essa fosse outra maneira de mostrar adoração. Era impossível julgar as feições, mas Ainz pensou que era o último. E é um deleite conhecê-lo, soberano dessas terras, governante do reino feiticeiro e, o mais importante, mestre de Aura-sama e Mari-sama, vossa majestade Ainz Ogum. A criatura abriu os braços como se fosse uma saudação. Me chamo Violet, é uma honra conhecê-lo. Pera aí, seu nome vem da cor do seu cabelo? Pensou Ainz. Um nome relativamente simples e direto, mas Ainz preferiu não dizer em voz alta. Não era uma boa ideia tirar sarro do nome de alguém, ainda mais diante do mesmo. Me lembrarei. A propósito, esse lugar está sob a jurisdição de Aura e Mari. Eu não vou intervir muito, e dificilmente receberá ordens minhas, então apenas siga ordens deles. Poderia haver confusão se os comandos emitidos por um gerente de departamento e o seu fossem misturados. Ainz teve experiência pessoal com isso. Como ele não sabia como os gêmeos administravam os Auraunis, era melhor manter as coisas vagas. Ele não sabia quais tarefas os Auraunis foram incumbidos, ou como estavam sendo tratados. Então, não sabia o que dizer. Entendido, Vossa Majestade Rei Feiticeiro. Apesar de ter vindo de uma floresta, os modos dela são bastante decentes. Elogiou Ainz os modos do monstro. Quando essa fêmea foi treinada, ela foi educada pelos gêmeos. Ou seria em outro lugar? Ou talvez o nuance tenha se perdido. Pode ser que ela esteja falando de maneira mais auraunesca. Por exemplo, ela pode estar dizendo Ainz é um brotão.
Embora fosse ótimo que pudessem se comunicar normalmente, Ain se perguntou se essa desconexão poderia criar algum problema. Bem, não era como se ele realmente se importasse em ser chamado de brotão. Ain olhou para a campina. Embora os Auralnes estivessem bloqueando sua visão, a cena não estava tão diferente em comparação com o que era. A expressão de Ain mudou para um sorriso indiscernível. Claro, ninguém poderia ler suas expressões para começo de conversa. Ele então balançou sua capa de uma maneira elegante, mas apropriada, enquanto se virava. Diante dele estava Fenrir e Intisana. Lumiere também estava presente. Quando ele deu um passo à frente, Aura apareceu ao seu lado e perguntou: "Pretende parar por aqui? Quer ver os outros Auralnes?" "Não precisa, não há mais nada que me interesse por aqui. Eu vi o que queria ver. Vai me levar para as Elfas agora?" "É pra já," respondeu Aura enquanto subia em cima de Fenrir juntamente com Ain. À medida que se aproximava de seu destino, ele podia ver entre os galhos da árvore um tanto estranha que servia como residência de Aura e Mari. Em poucos segundos, as árvores em seu caminho ficaram para trás, dando lugar a uma vasta planície, e, bem no centro, uma árvore gigante era vista. Sendo mais larga do que alta, seu dossel exuberante projetava uma imensa sombra no chão. Parados em frente a uma abertura no tronco da árvore estavam Mari e as 3 elfas. Estavam todos lá para receber Ain. Ele não tinha certeza de quando foram avisados por Aura. Se não fosse recente, poderiam estar há muito tempo esperando. Isso foi devido a Ain não agendar um horário com antecedência, então ficou bastante envergonhado de si mesmo. Para efeitos comparativos, digamos que um gerente de filial recebeu a notícia de que o CEO da empresa principal estava para chegar no ponto de ônibus mais próximo, certamente faria sentido estar o esperando para dar boas-vindas, caso não estivesse poderia ser visto com indelicadeza. Porém, se o mesmo não especificasse horário, seria educado por parte do CEO manter o gerente esperando por um dia inteiro? Desse ponto de vista, Ain era o culpado por não os informar com antecedência. Ain queria dizer a si mesmo que não teve culpa, mas uma vez que foi responsável por tudo, ele realmente estava isento. Afinal, ele não tinha ideia de quanto tempo estavam esperando sua chegada. Se tentasse se safar dizendo, "Vocês não precisavam me esperar", talvez magoasse seus sentimentos, pois não estaria dando valor ao empenho que tinham tido. Mari estava trajando sua roupa habitual. As elfas, por outro lado, estavam vestidas com roupas bastante simples. Ain teria preferido se estivessem melhor vestidas, mas como Aura e Mari decidiram, isso não era algo que ele poderia interferir. Talvez seja o caso. Não importa, contanto que Aura e elas estejam felizes com isso, não vejo problema. Mas há outro ponto. Lumiere e as empregadas regulares podem não gostar desses uniformes de empregada. As empregadas designadas para Ain eram aparentemente mais orgulhosas do que suas contrapartes. Portanto, caso fossem importar candidatas a empregadas domésticas, mesmo que não fossem responsáveis diretamente por elas, empregadas regulares poderiam, por exemplo, serem informadas de tudo de errado que faziam. Isso segundo o relato de Sebas a Ain. Embora as empregadas designadas para Aura e Mari pudessem não se encaixar nos relatos de Sebas, ele não podia descartar completamente a possibilidade de descontentamento por parte delas. Talvez se sentissem desconfortáveis cercadas por outras com o mesmo uniforme que elas. Até onde elas sabiam, roupas de empregada eram equipamentos de batalha. Fenrir os trouxe para onde os 4 estavam. "Agradeço por terem vindo nos recepcionar. Estou satisfeito com a lealdade de vocês." Ain os cumprimentou enquanto ainda estava montado em Fenrir. Embora provavelmente devesse ter ouvido o que Mari queria dizer, ele sentiu que agradecê-los primeiro possivelmente o colocaria em bons lençóis. Muito obrigado." Mari sorriu e abaixou a cabeça. As elfas seguiram o exemplo. "Isso é bom." Ain se deu um toque aqui mental, parabenizando-se por se comunicar bem.
Todos ali pareciam estar tensos tanto na postura quanto na expressão facial. Quando sentiram o olhar de Ains analisando-as, engoliram em seco. Independentemente de quem olhasse, todas pareciam nervosas. A questão era se estavam realmente com medo ou era outra coisa. Talvez fosse uma ansiedade por considerar que qualquer movimento errado pudesse significar suas mortes e o nervosismo de conhecer uma pessoa famosa em carne e osso. Só por garantia, Ains verificou se sua áurea estava ativa. Como não demonstrou hostilidade ou intenção assassina, elas não deveriam temê-lo, correto? Uma situação inesperadamente tensa. E eu achando que estava arrasando. Quando alguém do calibre de Ains exibia emoções fortes, aqueles ao seu redor se tornavam conscientes disso e ficavam sobrecarregados de medo. Em outras palavras, as pessoas ao seu redor podiam estimar quais eram seus pensamentos. Para evitar isso, Ains procurou orientação de Coquiltos, mas ainda não conseguia ler muito bem a intenção hostil dos outros. Ains obrigou Coquiltos, que detestava a ideia, a direcionar a intenção assassina para si e acabou sentindo alguma pressão. No entanto, ele não tinha certeza se isso era a coisa conhecida como intenção assassina. Talvez os Undeads não fossem bons em sentir esse tipo de coisa. Os Undeads eram completamente imunes a efeitos mentais, então talvez sentir a intenção assassina pudesse ser contado como um tipo de efeito mental. Todavia, Chautier podia sentir normalmente essa sensação. Na ocasião, Coquiltos disse, talvez. Aqueles com grande habilidade de guerreiro possam sentir melhor. Ains pensou consigo mesmo que provavelmente deveria aprender a detectar essa sensação como um de seus objetivos futuros. Ou talvez fosse apenas que Ains seja muito bronco para tamanha sensibilidade sensorial. Opa, estou divagando de novo. Mari começou a falar ao mesmo tempo em que Ains começou a se recompor. O senhor, Ains-sama que queria ver essas elfas hoje, há algum problema? Embora Mari aparentasse mais tímido do que o normal, parece que ele já tinha ouvido os detalhes de Aura. Isso facilitou as coisas. Com um movimento exagerado, Ains mudou sua linha de visão de Mari para as elfas. Por sua vez, elas encararam severamente seus pés, como se estivessem tentando escapar de seu olhar. Estavam visivelmente abaladas. Independentemente de como interpretasse, isso não parecia algo nascido apenas de tensão. É visível que estão com medo. Ainda estão de guarda alta, embora sejam subordinadas a um par de crianças. Fala sério, após jurarem lealdade e viverem pacificamente aqui por tanto tempo, teria sido ótimo se entendessem que esse Undead aqui é diferente dos demais. Bem, mas é pela minha aparência. Mesmo que suas mentes entendam, o mesmo não pode ser dito de seus corações. Nesse mundo, dizia-se que os Undeads odiavam os vivos e eram considerados inimigos de toda a vida. Portanto, era natural que elas estivessem em guarda e tremessem de medo com um Undead diante delas. Talvez a reação delas fosse diferente se vivessem com Chautier e se acostumassem com os Undeads, mas quase não havia essas criaturas no sexto andar, então só restava aceitar esse desenrolar de eventos. É como dizem, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Isso era especialmente válido em Yggdrasil. Técnicas categorizadas como habilidades de jogador eram mais fáceis de entender vendo-as diretamente do que apenas ouvindo uma explicação verbal. Claro, também precisava-se praticar algumas vezes não, centenas de vezes para aprender. Não há problema algum, Mari. Eu quero fazer quero dizer, algumas perguntas para essas 3 que estão atrás de você. As elfas começaram a hiperventilar cada vez mais rápido. Não havia a menor necessidade de terem tanto medo, Ains queria dizer do fundo de seu coração. Mas infelizmente, ele não podia simplesmente dizer todo contente nada a temer, galerinha. Afinal, não podia sair do seu personagem de supremo governante de Nazarick, Ains Ogoun, contudo, seria problemático se elas não se sentissem à vontade. Não há necessidade de estarem tão tensas. Eu não vim para lhes fazer mal.
Ele queria continuar com então fiquem à vontade, mas parou depois de considerar que ele mesmo não acreditaria se estivesse no lugar delas. Se um seu convidasse ele e outros funcionários para uma reunião informal, ele tinha sérias dúvidas que haveria alguém capaz de ignorar a hierarquia com tanta facilidade. Ah! Que situação chata! Embora soubesse que seria uma péssima jogada, de repente ele sentiu vontade de lançar Dominate. Isso porque não estava confiante de que poderia convencê-las ou fazê-las se sentirem à vontade. Isso porque se lembrariam dos dizeres e do que fizeram mesmo depois que a magia terminasse. Além disso, o uso de magia de controle mental é considerado de teor bárbaro em outros países. Ele não sabia como as elfas interpretariam, mas certamente não achariam agradável. Na verdade, se algo assim fosse usado em alguém de Nazarick, até mesmo Ainz ficaria possesso, esperando por uma oportunidade para matar seja lá quem o fez. Obviamente, Ainz não hesitaria em usar para reunir informações importantes. Ele estaria disposto a lançar Control Amnésia sem sequer hesitar. Mas hoje não havia necessidade de ir tão longe. Não é como se ele tivesse certeza de que fizeram algo ruim ou estavam escondendo informações. Bero. Naquela época foi diferente. Se eu usar magia para obter informações que eu posso obter apenas dialogando, isso levantaria dúvidas sobre as habilidades de Aura e Mari. Os gêmeos, ou melhor, todos na grande tumba de Nazarick nutriam lealdade eterna a Ainz. Todos acreditavam que tudo que ele fizesse seria correto e isso, segundo Ainz, era uma atitude deveras perigosa. Justamente por isso, Ainz não queria dar a impressão de estar insatisfeito com o trabalho deles. Ele não conseguia pensar nas ramificações negativas que esse mal-entendido poderia levar, até porque, não era como se estivesse insatisfeito com o trabalho deles. E se fosse para usar magia de controle mental, ele deveria tê-lo feito muito tempo atrás. Ele optou por não fazer quando foram capturadas porque queria torná-las aliadas de pura e espontânea vontade, ele queria ser visto como seu salvador. Considerando que investiu nelas a este ponto, usar magia de controle mental seria como jogar o trabalho de anos no lixo. Antes de tudo, creio que aqui não é bom para conversarmos. Vamos para outro lugar. Como não estava confiante em abrir seus corações através das palavras, ele poderia simplesmente usar um método diferente. Essencialmente, uma mudança de lugar se fazia necessária. Nesse caso, melhor a gente entrar. Se sim. Por favor, entre. Ainz olhou para cima, em direção à gigantesca árvore. Como pensaram que esse lugar seria adequado para isso? Em certo sentido, era certo afirmar que ainda estavam no território dos elfos, então qual diferença seria conversar aqui fora ou lá dentro? Se entrassem, quem iria preparar as bebidas? Seriam Aura e Mari. Ou talvez Lumiere, já que ela estava presente? Até que não é tão ruim. No final, a única diferença é se a conversa ocorreria em uma atmosfera harmoniosa ou tensa. Ou abrir a boca por boa vontade ou por pressão. Não posso perder muito tempo nisso. É estranho e olha que já pensei em tudo e simulei suas perguntas e respostas, como fiz no reino do Arf e no reino sacro. Será que estou perdendo o jeito ultimamente? Como foi convidado, ele deveria responder o mais rápido possível. Infelizmente, sempre acabava pensando coisas demais em tais situações. Por falar nisso, nunca vi as empregadas regulares oferecendo bebidas aos convidados sem que eu pedisse. Não, acho que já fizeram isso, uma vez, talvez. Não era que elas mesmas preparassem as bebidas. Outrora, quando a Ainz as pediu, elas imediatamente forneceram um leque de sabores. Então provavelmente estavam armazenados em algum lugar nos aposentos de Ainz. As empregadas regulares estavam trabalhando com afinco todos os dias para tornarem-se empregadas perfeitas. Era difícil pensar que esqueceriam ou seriam apenas insensíveis a tais necessidades. Assim sendo, certamente pensavam que, como Ainz não bebia, os outros também não deveriam. Era semelhante a como dificilmente um funcionário bebesse algo se o seu não o fizesse.
Segundo seu modo de agir, a maneira correta de etiqueta seria prepararem bebidas para Ainz, mesmo cientes de que ele não era capaz de beber, e, após oferecerem para seu mestre, as forneceriam para os demais. Espero que todos os convidados que já tive me desculpem por isso. Ele decidiu que mais tarde conversaria com Pestonia a respeito, pois estava ficando frustrado por estar desperdiçando tanto poder cerebral em coisas não relacionadas a esta reunião. Calma aí, não é nisso que eu deveria estar pensando. Eu deveria decidir o lugar para bebermos algo. Os gêmeos vão pensar que eu não gosto de tomar chá na casa deles se eu ficar enrolando mais. Ai sim, vai ser um pé no saco. Mas... Consternado, Ainz olhou ao redor. Ah! Ainz firmou seus ombros para não tremerem com repentino chamado de aura. Sua mente também foi forçosamente limpa de pensamentos excessivos com esse susto. Ainz-sama, tá pensando em ter a conversa em outro lugar no 6º andar. Rum. Correto. O clima está tão aprazível, então estava pensando que talvez devêssemos fazer isso ao ar livre. Já que é assim, vou fazer os preparativos. Tem uns guarda-sóis e uma mesa por aqui. Lembro que eram as coisas que a Bukubuku Shagama-sama usava quando tinha que conversar com os outros seres supremos. A gente pode usar. Há uma casa vazia na vila. Além disso, eu ainda não te mostrei, mas há um gazebo aqui também, Ainz-sama. Lembro-me de fazer isso com os outros. Ainz de repente se lembrou de quando se reunia com seus companheiros para jogar conversa fora. Sinto que ando me lembrando deles cada vez menos ultimamente. Talvez fosse porque ele parou de ver os resquícios de seus companheiros nos NPCs. Poderia ser porque estava lentamente esquecendo seus ex-companheiros, ou talvez ele tenha começado a ver os NPCs cada vez mais como entidades próprias. Seria bom se fosse o último caso, mas seria triste se fosse o primeiro. Todas as melhores e mais agradáveis memórias de Suzuki Satoru tinham a ver com seus ex-companheiros. Não é isso? Não são memórias passadas. A Ainz Ougon ainda está aqui. Ainda está viva. Ainz soltou um suspiro enquanto seu coração queimava com emoções que não conseguia descrever. Em seguida, ele olhou para Aura e Mari. Ainda hoje em dia penso, como vocês se sentiram quando todos foram abandonando a guilda? Não, eles ainda eram NPCs naquela época. Se naquele momento Opa! Ele balançou sua cabeça. Seus pensamentos estavam muito dispersos hoje. Ele tinha que se certificar de que esse plano fosse bem-sucedido. Ainz olhou ao redor novamente, parecia que ninguém havia notado que algo estranho tinha ocorrido com ele. Provavelmente estavam pensando que estava refletindo a respeito da proposta de Aura. Agora era um bom momento para selar de vez seus pensamentos. Bem, não que esse andar seja ruim, mas esta é uma ocasião tão rara, podemos muito bem conversar em outro lugar. Talvez seja bom que vocês conheçam melhor as terras onde habitam. Se quisesse contar com a boa vontade delas, seria melhor ir para um lugar onde estivesse mais familiarizado, mas ele só queria sair daqui. Nesse caso, onde mais ele poderia ir? Havia duas opções. Uma era Errantel. A outra era o 9º andar de Nazarick. Daria uma boa impressão se as elfas vissem as várias raças coexistindo em Errantel, mas ele não podia garantir que tudo correria bem. Se algo violento ocorresse, ele as protegeria, desse modo ganharia mais confiança por parte delas. Entretanto, seria problemático se alguém fizesse algo capaz de dar uma impressão negativa às elfas. Por exemplo, se alguém fizesse uma ceninha de escândalo acusando o rei feiticeiro de ser a raiz de todos os males. Se fosse para manipular os resultados, talvez ele pudesse controlar alguns humanos e fazê-los agir para que tudo ocorresse bem, mas isso só deixaria as elfas desconfiadas. Em suma, Ainz era uma fonte de medo em Errantel. Embora houvesse pessoas que o admirassem, eram minoria. Infelizmente a proporção era algo como 70-30. Portanto, seria uma má ideia se as deixasse ver que o povo o temia. Além disso,
Havia a possibilidade de as elfas interpretarem que as várias raças de Errantel foram levadas para lá para serem escravas. Pensando bem, melhor ir no 9º andar. Nesse caso, em qual parte? Deveria ser seus aposentos, assim ele aproveitaria e treinaria a Lumière em fornecer refrescos. Ainz ponderou. Beber algo na sala do seu ou beber algo em uma lanchonete. Qual deles o deixaria mais à vontade se estivesse no lugar delas? Creio que sei de um lugar perfeito. Não vamos perder mais tempo. Iremos para o 9º andar. Existe um excelente refeitório lá. É bem melhor conversar almoçando. Já almoçou, Mari? Não, ainda não. Vejo que cheguei em bom momento. Na verdade, Ainz também estava tentando conquistá-las enchendo seus estômagos. Como demorou para chegar, ele estava preocupado que já tivessem terminado o almoço. Por outro lado, como não foram informadas de antemão de sua chegada, elas sequer poderiam ter tido tempo de almoçar, afinal, não sabiam a hora exata em que ele chegaria. Bom. Então vamos conversar enquanto almoçamos. Ainz olhou para as elfas. O que me dizem? As elfas começaram a entrar em pânico, tentando empurrar a resposta uma para a outra. A do meio acabou respondendo, mas foi mais por ter sido pressionada de ambos os lados do que se prontificar voluntariamente como representante. Sim. Se Aura-sama e Mari-sama não se incomodarem. Certamente não era algo que ele pudesse decidir sem perguntar aos gêmeos. Se não for problema, quero levá-las ao refeitório. O que acham? Eu quero que vocês dois venham também, se possível. Pra gente tá ótimo. Né, Mari? Ah, não, digo, sim. Eu estou bem com isso, assim como a One-chan disse. Perfeito. Vejamos. Ainz olhou para as elfas. Vou lançar Gate.